Em um tempo de promessas e alianças, Lia viveu uma história de amor, rivalidade e fé. Filha mais velha de Labão, um homem rico e influente, ela era conhecida por seu casamento com Jacó. Esse casamento foi marcado por engano e rejeição, criando um cenário de conflitos. Inicialmente, Lia parecia frágil ao lado da bela Raquel, mas sua história revela uma força silenciosa. Ela tinha uma devoção infinita e vivia com integridade e amor, sem ostentar sua fé. O versículo que descreve os olhos de Lia como suaves é um tema de debate entre os estudiosos. Alguns interpretam que isso significa que os olhos de Lia eram bonitos, enquanto outros acreditam que estavam sensíveis. A segunda interpretação é mais provável, pois o texto não parece descrever a beleza de Lia positivamente. Além disso, a história de Lia é marcada por dor e rejeição, sugerindo que ela pode ter chorado muito. Mas por que Lia chorou? A resposta está na cultura e na tradição da época. Lia era a filha mais velha de Labão, e era esperado que ela se casasse com Esaú, o filho mais velho de Isaac. No entanto, Esaú era um homem perverso e não era uma boa escolha para Lia. Lia provavelmente chorou e implorou a Deus que mudasse seu destino, pedindo que não fosse forçada a se casar. Ela sabia que isso seria uma vida difícil e infeliz e queria evitar o sofrimento. Jacó, o filho mais novo de Isaac, era encantado por Raquel, desejando casar-se com ela. No entanto, Labão, o pai das moças, tinha outros planos para suas filhas. Labão não queria que Lia, a filha mais velha, fosse ignorada e decidiu enganar Jacó. Depois de Jacó trabalhar por 7 anos para se casar com Raquel, Labão levou Lia às escondidas. Ele fez Jacó acreditar que estava se casando com Raquel, mas era Lia que estava sob o dossel nupcial. Na manhã seguinte, Jacó descobriu o engano e ficou furioso com Labão por ter sido enganado. No entanto, Labão argumentou que era tradição casar a filha mais velha primeiro. Jacó foi forçado a aceitar a situação e comprometeu-se a trabalhar mais 7 anos por Raquel. Houve um intervalo de uma semana entre os dois casamentos, criando tensão entre as irmãs. A rivalidade entre Lia e Raquel, irmãs e esposas de Jacó, é um conflito familiar bíblico marcante. Lia se sentia rejeitada por Jacó e ansiava por seu amor, mas não se abateu. Ela confiou em Deus e continuou a servir e amar sua família, sabendo que seu valor vinha de Deus. Deus viu a tristeza de Lia e a abençoou com 4 filhos seguidos: Ruben, Simeão, Levi e Judá. Enquanto Raquel, a favorita de Jacó, era estéril e não podia ter filhos, Lia prosperava. Em vez disso, Raquel deu a sua serva Bila para Jacó, e Bila deu à luz 2 filhos, Dan e Naphtali. Lia, por sua vez, deu sua serva Zilpa para Jacó, e Zilpa deu à luz 2 filhos, Gad e Azer. Lia continuou a ter filhos e deu à luz mais 2 filhos, Issacar e Zebulon. Ela engravidou novamente e sabia profeticamente que apenas 12 filhos nasceriam para Jacó. Lia percebeu que se tivesse um 7º filho, restaria apenas um para sua irmã gerar. Ela orou a Deus e seu feto revelou-se uma menina, a quem chamou Diná. Raquel, mesmo amada, sofria com a ausência de filhos e tinha ciúmes da fertilidade de Lia. No entanto, ela não desistiu e continuou a confiar em Deus, buscando sua própria bênção. Finalmente, Raquel deu à luz 2 filhos, José e Benjamim, elevando o número de tribos para 12. Lia se tornou uma matriarca importante do povo de Israel. O fato de ter dado à luz a líderes das tribos e fazer parte da linhagem do povo de Deus é um testemunho disso. Ela é uma das 4 matriarcas, ao lado de Sara, Rebeca e Raquel, e suas histórias são fundamentais para entender a história do povo de Israel. Elas são modelos de fé e relacionamento com Deus, ensinando sobre confiança, obediência e perseverança. A morte de Lia é um mistério silencioso na Bíblia. Ao contrário de Raquel, cuja morte e sepultamento são descritos em detalhes, Raquel morreu ao dar à luz a Benjamim, perto de Belém, e foi sepultada ali no caminho de Efrata. Acredita-se que Jacó a sepultou no local da morte como um ato de amor e respeito. Já Lia, não sabemos quando ou como morreu, apenas que Jacó a sepultou na caverna de Macpela. Essa caverna foi comprada por Abraão como um local de sepultamento para sua família. O fato de Jacó ter escolhido sepultar Lia lá é um testemunho de seu amor e respeito por ela. A Bíblia diz que todos os bons filhos vieram de Lia, o que sugere que ela não poderia ter sido odiada, como se poderia pensar. Além disso, Jacó pede a seus filhos que garantam que ele também seja sepultado lá, ao lado de Lia. Isso sugere que ele desejava ser reunido com ela na morte e que sua relação com Lia foi mais profunda do que muitas pessoas pensam.
Isso mostra que, apesar da preferência de Jacó por Raquel, sua relação com Lia foi importante e profunda. Talvez mais do que se imagina, pode indicar que Jacó valorizava Lia mais do que expressou em vida. A falta de informações sobre a morte de Lia é um lembrete de que a Bíblia não nos dá todas as respostas. Mas o que sabemos é que Lia foi uma mulher de fé, que viveu uma vida de amor e serviço. Ela viu o cumprimento das promessas de Deus e a realização do seu sonho de ser mãe de muitos. Após a morte, seus destinos se contrastam. Lia foi sepultada com Jacó em Macpela. Isso indica que encontrou paz ao lado de Jacó, enquanto Raquel foi sepultada na beira da estrada sozinha em Efrata, simbolizando que ela chora eternamente por seus filhos, retratando a dor contínua do povo de Israel pelo exílio. A imagem de Raquel é uma referência à profecia de Jeremias, simbolizando a dor e a tristeza pela perda dos filhos. É uma interpretação tocante que destaca os destinos diferentes das duas irmãs após a morte. Sua história está no livro de Gênesis, nos capítulos 29 e 30, onde são narrados seu casamento, os conflitos com Raquel e o nascimento de seus filhos. O que podemos aprender com a história de Lia? A mensagem deixada na história é que você é amado e valorizado por Deus, não importa o que aconteça. Sua aparência, habilidades ou circunstâncias não definem o seu valor. Deus te vê como uma obra-prima única, criada com amor e propósito. Você é precioso para Ele, e isso é tudo o que importa. Você é amado, você é suficiente, você é valioso. É fácil esquecer disso em um mundo que muitas vezes valoriza a aparência, a riqueza e o status. Mas a Bíblia nos lembra que cada pessoa é criada à imagem de Deus e tem um valor infinito. Seu valor não é definido pelo que os outros dizem ou pensam sobre você. É algo mais profundo, que vem de dentro. É a sua própria identidade, o seu propósito, os seus valores e as suas paixões que te fazem valioso. Não deixe que a opinião dos outros defina quem você é. Você é mais do que isso. Além do mais, Deus pode usar as suas fraquezas para realizar grandes coisas. Ele pega os nossos limites e os transforma em oportunidades para mostrar a sua força e poder. Quando nos sentimos fracos, Ele nos dá a chance de experimentar a sua força. E é justamente nas nossas fraquezas que Ele pode realizar as maiores maravilhas. E o mais importante, a fé e a perseverança são como as duas pernas que nos permitem caminhar. Juntas, elas nos dão a força para enfrentar os desafios com coragem. Sabendo que há algo maior nos apoiando, superamos os obstáculos e encontramos soluções. Mesmo quando parecem impossíveis, aprendemos com os erros e seguimos em frente. Sem medo de tentar novamente, mantemos a esperança e a motivação. Mesmo em momentos difíceis, sabemos que o melhor está por vir. E para completar, Deus tem um plano e um propósito para a sua vida. Ele está sempre trabalhando para o seu bem. Mesmo quando as coisas parecem difíceis ou ruins, Ele está usando tudo para produzir algo bom. Ele está sempre guiando e direcionando você, mesmo quando você não sente ou não vê. Confie no seu plano, pois ele é maior do que qualquer obstáculo. Agora, coloque-se no lugar de Lia. O que você faria? E se Jacó tivesse seguido o coração e dito não, como a história teria mudado? Compartilhe suas teorias e vamos explorar essa história juntos. Até breve.